Vamos para mais uma aula do professor Vinícius Lemos sobre curso completo de recursos no novo código. A aula de hoje eu vou falar sobre o impacto da Lei 3.256 de 2016 nos recursos excepcionais. O que essa lei aqui, além de ter vários pontos, mas o que ela traria para os recursos excepcionais. O artigo 1030 original, aquele na redação original do Código de Processo, ele tinha a seguinte visualização, de que tanto recurso especial quanto recurso extraordinário, os recursos excepcionais, eles iriam e teriam admissibilidade direta no STJ especial, no STF ou extraordinário. Ou seja, ao eu entrar com o recurso aqui no Tribunal de Justiça ou no TRF, ele teria a admissibilidade realizada lá. Quando fosse fazer análise de mérito, ele já faria uma análise de admissibilidade. Então, lá que seria conhecido ou não. E aí retiraria esse filtro dos tribunais aqui para os recursos recepcionais. Essa era a mudança na admissibilidade, tal qual aconteceu na apelação. O da apelação é uma realidade, o do recurso ordinário é uma realidade e tudo mais. Não tem mais admissibilidade preliminar. Porém, os tribunais superiores, o STJ principalmente, fez um lobby muito grande durante o ano de vacatio legis para que a Lei 3.256 mudasse. A gente falou sobre isso lá nas aulas de início, falando sobre a alteração e qual seria o impacto. Mas agora, como que funciona essa admissibilidade? Nós vimos já nas aulas anteriores que a admissibilidade é feita pelo presidente do tribunal. Então, isso que foi um grande passo aqui para a Lei 3.256 em relação aos recursos excepcionais. Só que nas duas últimas aulas eu expliquei a fungibilidade do 1032 e 1033 e eu expliquei ainda a flexibilização com a desconsideração de erro formal aqui, tanto para o STJ quanto para o STF. Se nós imaginarmos aqui que esses dois institutos muito bons, elogiados aqui dos recursos excepcionais, foram criados por quê? Porque o relator seria o primeiro que teria contato com o réu recurso. Agora o relator é o primeiro que tem contato com o recurso? Evidentemente que não. Quem tem primeiro contato com o recurso é o presidente do tribunal ACO. Ele que fará aqui essa visão em relação ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Ele que fará a admissibilidade em relação a esses recursos. Se ele que fará, ou seja, ele vai poder fazer a fungibilidade, se ele entender que o recurso especial, na verdade, deveria ser recurso extraordinário, ele vai poder fazer essa fungibilidade. Vamos ler o artigo 1032. O artigo 1032 fala, caberá ao relator do STJ e do STF. Ou seja, pode ser que o presidente do tribunal faça isso. Ele não tem competência legal para isso. Então nós poderíamos entender que ele pode fazer isso. Tudo bem, seria uma saída, mas eu não vejo que a lei diga isso. O STJ e o STF teriam que ter uma autorização, nem que fosse jurisprudencial, ou você, no seu recurso, teria que fazer esse pedido. Isso é um grande ponto. Então, essa fungibilidade, a conversão entre um recurso e outro, ela vai ficar complexa aqui. Porque para a função do presidente do tribunal, se ele entender que eu entrei com recurso especial e deveria ser extraordinário, ele vai poder aqui simplesmente não conhecer do recurso, dizendo que eu me equivoquei. Só que aí eu posso pedir a fungibilidade, mas para ele, não. Eu vou ter que entrar com o agravo do 1042, que vai ser fruto de uma próxima aula. Vai ter que ser conhecido esse agravo no STJ para que o relator faça essa fungibilidade. Ficou complicado, ou seja, um instituto muito bom que veio para sanar essa ofensa reflexa e a dúvida sobre isso, ele causou aqui uma complicação em que o instituto pode até morrer por causa disso. Como assim morrer? Pode ser que não se utilize o instituto, por quê? Porque se eu erro, o presidente do tribunal causaria uma inadmissibilidade. Mas eu posso aqui fazer o agravo, mas o caminho vai ficar bem mais distante. Não somente isso, o relator vai ter muito mais probabilidade de acompanhar o presidente do tribunal do que dar provimento ao recurso. Sejamos aqui práticos em relação a isso. Isso daqui a gente tem que trazer para a prática aqui e
acho que deve ser a tendência. Então acaba que a fungibilidade fica aqui tergiversada, ela fica vulnerável por causa da modificação. Um outro ponto que a Lei 13.256 fez foi na flexibilidade. O relator podia flexibilizar e desconsiderar o vício, passar por cima. A gente viu isso na última aula. Ele pode passar por cima, falta custas, falta aqui um pré-questionamento, como a gente viu, mas o presidente do tribunal pode fazer isso? Não, não pode. Então, se tiver algo que o relator poderia desconsiderar, o presidente não pode, ele não tem prerrogativa para isso. Qual que é a função dele? A função dele é negar. Ele falar que, se for corrigível, manda refazer e não vai desconsiderar. Então nós temos essa complicação, que o artigo 1029, parágrafo 3º, que foi fruto da nossa última aula, ele fica totalmente complexo a sua aplicabilidade por causa da alteração. Então essa mudança em relação à lei e a volta do juízo bipartido, dessa admissibilidade bifásica, mata esse 1029, parágrafo 3º, no que tange a desconsideração. Por quê? Porque ele não vai poder desconsiderar algo que só o relator pode fazer. O próprio artigo fala sobre isso. Então, essa é uma complicação. Nós passamos 2 aulas elogiando o ordenamento e agora falando, a alteração sobre isso vai matar o ordenamento. Então, isso daqui é algo bem complexo a se analisar. Outros 2 pontos que a Lei 3.256 fez aqui. Primeiro, no artigo 1029, ele revogou o parágrafo 2º. O que tinha o parágrafo 2º? Que o STJ e o STF, quando forem negar porque os fatos são divergentes, ou seja, você não pode utilizar um precedente com base no seu caso, porque os fatos dos dois são divergentes, não existe similitude fática. Só que ele fala isso e não diz o porquê. Não fala assim, ó, esse daqui era um dano moral por negativação indevida, esse daqui era por porta giratória. E aqui, ele não fala isso, são divergentes, acha divergência. O parágrafo 2º falava que ele tinha que fundamentar especificadamente, revogar isso daqui. Mas essa revogação é uma autorização para fazer do jeito que eles querem? Eu vejo que não. Eu vejo que o 489, parágrafo 1º, continua como um dever geral de fundamentação do novo código. Então, esse parágrafo 1º do 489 tem lá todos os incisos e tem que ser seguido aqui, mesmo com a revogação desse parágrafo 2º. Então, é aqui uma visão bem otimista de que deveria. Mas pode ser que eles se baseiem, o STJ principalmente, se baseie nessa revogação para dizer que eles não precisam fundamentar quando negam por falta de similitude fática. Um outro ponto é o aumento do artigo 1030. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente quando a gente falar do agravo do 1042, mas o artigo 1030 ele foi alterado e não somente isso, ele é imenso agora. Ele fala sobre admissibilidade, fala sobre repetitivo, fala sobre repercussão geral, fala como que vai caber nessas hipóteses. Ele fala que o presidente pode sobrestar o recurso, pode fazer a escolha do repetitivo e mandar para o STJ e STF. Então, tem diversas possibilidades aqui. Então, o 1030, se vocês puderem ver um código novo, antigo e um código novo, novo, vocês podem ver essa comparação. Ou no site da presidência diz lá, alterado. Tem um link azul, você entra e vê como que era a redação antes da lei. Mas tiveram mudanças muito grandes aqui. Então, essa aula de hoje foi impactos da Lei 3.256 nos recursos excepcionais, e são esses os impactos que a gente fala hoje. Se você gostou da aula aqui, clica em gostei. Se você quer receber essas aulas aqui, já se inscreve no canal que você acompanha tudo. Tem a página no Facebook, se quiser lá participar da página, curte lá, professor Vinícius Lemos, e nos encontramos na próxima aula.